Esta é a 16ª aula da disciplina de Planejamento de Sistemas Elétricos do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou o André Marcato e meu e-mail está aqui embaixo. Nesse segmento de vídeo, nós vamos continuar descrevendo a Toolbox PySDDP, que foi desenvolvida no âmbito aqui do nosso programa de pós-graduação, e ela é capaz de manipular os arquivos de entrada e saída do DEC do modelo New Wave. O modelo computacional New Wave é utilizado para a realização do planejamento da operação do Sistema Interligado Nacional no horizonte de médio e longo prazo. Esse é o modelo oficial utilizado por todas as empresas do setor elétrico brasileiro. Nesse segmento de vídeo, a gente vai descrever especificamente os arquivos de entrada REE.dat e Sistema.dat. O REE.dat é a abreviatura de Reservatórios Equivalentes de Energia. A gente tratou desse tema no segmento de vídeo número 14. A gente descreveu como fazer para calcular os principais parâmetros de um reservatório equivalente de energia. Então o REE.dat é um arquivo muito simples que descreve os reservatórios equivalentes de energia que fazem parte de um determinado estudo a ser realizado pelo modelo New Wave. O arquivo Sistema.dat ele descreve os submercados de energia. Então, o Sistema Interligado Nacional atualmente é dividido em 4 submercados: mercado Norte, Nordeste, Sudeste e Sul. Cada submercado funciona como uma barra de carga e geração. Então, todos os consumidores de um determinado submercado, por exemplo, todos os consumidores do submercado Nordeste, eles estão conectados nessa barra do submercado Nordeste. Da mesma forma, todas as usinas hidrelétricas, termoelétricas, eólicas, usinas fotovoltaicas, todas elas também injetam a sua geração. Se elas estiverem situadas no submercado Sudeste, elas injetam a sua geração nessa barra. E o mesmo acontece para os outros submercados, para o Norte, para o Nordeste e para o Sul. E existe a possibilidade de troca de energia entre esses submercados. Então, os principais troncos de transmissão são representados de forma agregada. A gente também tem nesse arquivo a descrição da previsão de demanda em base mensal para todo o período de estudo de cada um dos submercados, ou seja, quanto cada um dos submercados vai consumir de energia ao longo de cada um dos meses do horizonte de estudo. E também para o caso das usinas chamadas não simuladas, que são as usinas eólicas, as usinas fotovoltaicas, as pequenas centrais térmicas, as pequenas centrais hidrelétricas, a gente tem uma previsão de geração, uma previsão de injeção de potência dessas usinas nas barras dos seus respectivos submercados. Então a gente vai descrever esses arquivos e descrever como que o PySDDP faz para poder realizar a leitura e escrita desses arquivos. Então eu espero que vocês gostem e vamos em frente. Inicialmente, então, a gente incorporou a biblioteca PySDDP. Nessa aula a gente está usando a versão 0.031. Em seguida, a gente mapeou o Google Drive, como a gente mostrou nas aulas anteriores. Então aqui eu já estou visualizando o conteúdo do meu Google Drive. Vou copiar aqui o caminho da pasta onde encontra-se o DEC do modelo New Wave, o DEC de entrada. Nós estamos utilizando aqui o caso de janeiro de 2021, então eu simplesmente aqui copiar caminho, e aqui eu vou colocar caminho igual, aí entre aspas, só vou dar um paste aqui agora, um colar, e aí vou definir essa variável onde encontram-se os dados. Então agora eu preciso colocar from PySDDP.pen, que é a classe onde encontra-se a subclasse do modelo New Wave. Então import New Wave. E aqui eu vou colocar caso igual a New Wave, e aqui simplesmente caminho. Então ele vai realizar a leitura dos arquivos do DEC. Então o foco da aula de hoje vai ser a gente estudar o conteúdo dos seguintes arquivos, o REE.dat e o Sistema.dat. Inicialmente, vamos dar um overview no arquivo REE.dat. Então para isso eu vou abrir aqui a pasta janeiro de 2021
e vamos acessar esse arquivo, né? Então tá lá, né? Aqui à direita a gente já consegue ver o conteúdo do arquivo. Então a gente tem lá as 3 linhas de cabeçalho, que serve apenas para que serve para orientação, né, do preenchimento do arquivo. E aí você tem o primeiro campo, que é o código do reservatório equivalente de energia. Depois você tem o nome do reservatório, que deve ocupar esses 10 caracteres. E finalmente o submercado ao qual esse reservatório equivalente de energia pertence. Então a gente tem aqui todos os reservatórios equivalentes e esse bloco, né, ele é fechado com a flag 999. Se a gente observar o arquivo conf.hd, né, a gente tem, né, para cada usina, né, então, por exemplo, Funil Grande, ela pertence ao reservatório equivalente de energia 10. A usina de Piraju pertence ao reservatório equivalente de energia 12, né? Então, voltando aqui, né, o reservatório equivalente de energia 10, né, é o Paraná, o 12 é o Paranapanema. Então, assim por diante, para cada usina, né, a gente informa qual reservatório equivalente de energia é a qual ela pertence. E nesse arquivo aqui, no RE.dat, a gente faz a vinculação com o submercado. Então, cada reservatório equivalente de energia está vinculado a um determinado submercado. Existem alguns campos adicionais aqui à direita que são realmente referentes a aplicações mais avançadas. É quando a gente usa a chamada representação híbrida, em que durante uma parte do estudo as usinas elas são representadas de forma individualizadas, ou seja, não é utilizado a representação através de reservatório equivalente de energia, e depois, né, de um determinado período dentro do estudo, aí sim as usinas são representadas de forma agregada. Então, se a gente olhar o manual do modelo New Wave, né? Então a gente tem aqui, né, na seção correspondente, nessa versão aqui que eu tenho o manual, né, na seção 3.31, a gente descreve os dados, né, do RE.dat. E aí a gente consegue perceber, né, que nesses campos aqui, né, nas colunas 24 a 25 e 27 a 30, a gente informa então o período a partir do qual as usinas, né, deixam de ser representadas individualmente e passam a ser representadas através dos reservatórios equivalentes de energia, tá certo? Mas essa é uma aplicação realmente mais avançada que a gente vai deixar para uma outra ocasião, a gente abordar com detalhe, né, essa representação. E em seguida, né, logo depois do código, né, da flag 999, a gente tem a possibilidade também de informar uma outra flag que serve para tratar as usinas fictícias. Porque nas versões, né, iniciais do modelo New Wave, o acoplamento hidráulico entre reservatórios equivalentes de energia se dava, né, através das usinas fictícias. E hoje existe a possibilidade da gente não utilizar desse procedimento, mas também a gente vai descrever isso num outro segmento de vídeo específico. De volta ao Google Colab, vamos ver como os dados do RE.dat estão sendo tratados. Então vou incluir aqui um novo bloco de código. Então se você digitar aqui caso.re, de novo, já vai aparecer a lista, né, de todas as propriedades, onde aparece essa ferramentazinha aqui, né, e todos os métodos, onde aparece essa caixinha. Então uma propriedade é o bloco RE. Nesse bloco RE, ele na realidade é um dicionário de dados. E em uma das posições desse dicionário de dados, a gente tem um data frame, que eu chamei de DF. Então, quando você imprime esse data frame, aí aparece aqui todas as usinas, né, e as respectivas informações relativas a essas usinas, né? Então você vê o código, o submercado, que ela está inserida, o mês e ano. Quando o mês e ano é igual a 0, significa que a simulação é o tempo todo, né, com reservatório equivalente, não tem usina individualizada. E a gente tem aqui, né, já calculado a energia armazenada máxima, a ENA bruta, a ENA controlável e a energia fio d'água bruta, né? Então, os conceitos, né, que a gente apresentou na aula 14, eles já são automaticamente aplicados, né, e a gente já calcula as energias armazenadas, né, e as energias naturais para todos os reservatórios equivalentes. Se a gente quiser ver, né, quais são as colunas, né, quais são os campos desse data frame, é só colocar .columns, né? Então, .columns, a gente vai conseguir ver aqui, né, todas as informações, né, o código, nome, submercado, mês, ano
e assim por diante, né? Para essa classe específica, RE, a gente desenvolveu um método chamado GET, que serve para a gente poder pegar as informações de um determinado reservatório equivalente de energia. Ele funciona assim, é muito simples, né? Você escolhe o nome de uma variável que vai receber esse dicionário, eventualmente aqui eu escolhi RE, a gente põe caso.RE, que é a classe que organiza as informações dos reservatórios equivalentes de energia, .get, e aqui você põe o número do reservatório equivalente de energia que você quer receber as informações. Então, ao executar isso aí, dentro dessa variável aqui, a gente vai ter todas as informações relativas, né, ao reservatório cujo código é 1. Então, se você quiser ver, né, o que está nesse dicionário de dados, é só a gente colocar um print RE. A gente vai perceber que são muitas informações, né, porque aqui também a gente tem os históricos, né, todos os arrays, né, que armazena ENA bruta, energia controlável, e são arrays grandes, né. Mas então a primeira posição desse dicionário é o código. Nesse caso aqui é o 1, que foi o que a gente solicitou. O nome desse código é o Sudeste, ele pertence ao submercado 1 e ele vai ficar o tempo todo, né, a usina, como reservatório equivalente, não vai ter nenhum período a usinas individualizadas. E aqui a gente tem as matrizes, né, da energia armazenada máxima, da ENA bruta e assim por diante. Então vamos aqui para um outro bloco de código. Se você quiser, por exemplo, né, saber quais informações estão presentes nesse dicionário, basta você fazer o seguinte, né? Print re.keys. Pronto, né? Então você consegue ver que lá tem o código, o nome, submercado e assim por diante. Se a gente quiser saber, por exemplo, né, qual que é as dimensões do array ENA bruta, a gente pode executar esse comando aqui, né? Print np.shape RE ENA bruta. Ele está reclamando aqui que a gente não importou a classe NumPy ainda. Vamos fazer isso aqui, né? Então é só fazer import NumPy as np. Então olha que interessante, né? Vamos aqui para o tablet para a gente explicar o porquê dessa dimensão. A gente tem um caso de estudo que tem 5 anos. Então ano 1, ano 2, ano 3, ano 4 e ano 5. Cada ano tem 12 meses. Janeiro até dezembro. Então, a gente tem, né, aqui janeiro de 2021, fevereiro de 2021, até dezembro de 2021. Aí depois a gente passa para janeiro de 22 até dezembro de 22 e assim sucessivamente. Isso porque, né, esse PMO é o PMO de janeiro de 2021. Em paralelo, a gente tem o histórico, né, de vazões naturais afluentes. Esse histórico ele vai de janeiro de 1931 até dezembro de 2021. Né? Esse último ano ele encontra-se apenas parcialmente preenchido. Então, a gente tem esse histórico para todas as usinas hidrelétricas. Então, nas colunas desse arquivo aqui, a gente tem as informações de cada uma das usinas hidrelétricas. Então, normalmente são 320 colunas nesse arquivo. Então, observe bem, esse arquivo aqui, ele contém 91 anos, né, de 1931 até 2021, ele contém 91 anos de histórico. Ou seja, a gente tem 91 janeiros, 91 fevereiros e assim por diante, né? 91 dezembros. Quando a gente olha, então, para janeiro de 2021, a gente tem a possibilidade de calcular 91 cenários, 91 possibilidades de energia natural afluente bruta, por exemplo. 91 cenários de energia controlável, 91 cenários de energia fio d'água. Então, exatamente isso que é feito, né? Então a gente vem aqui,
Em janeiro de 2021, a gente pega essa configuração, ou seja, o conjunto de usinas hidrelétricas que estão presentes nesse mês do nosso caso de estudo, e imagina que as 91 possibilidades de afluência a essas usinas irão se materializar aqui em janeiro de 2021. Isso gera 91 possibilidades de ENA. E a gente passa para fevereiro, né, e faz a mesma coisa, né? Então, vou pegar agora as 91 possibilidades, né, de vazão natural afluente às usinas hidrelétricas para fevereiro, né? Eu olho aqui para o meu histórico e calculo, então, 91 cenários de ENA bruta, energia controlável, energia fio. E eu vou fazendo isso, né, vou percorrendo todos os meses, né, do meu estudo. Aí alguém pode perguntar, né, por que então que esses 91 cenários aqui de janeiro de 2021 vão ser diferentes ou podem ser diferentes dos 91 cenários aqui de janeiro de 2022, se a gente está olhando aqui para os mesmos cenários? Isso ocorre porque a configuração de janeiro de 2021 ela pode ser diferente da configuração de janeiro de 2022. O que é isso, né? O conjunto de usinas em operação em janeiro de 2021 vai ser, ou pode ser, diferente do conjunto de usinas em operação em janeiro de 2022. Porque ao longo do meu período de estudo, existem usinas que podem estar entrando em operação. Então, devido a esse motivo, né, a gente precisa ter, né, a informação de ENA nesse formato, né? Eu tenho 5 anos, 12 meses e para cada mês eu tenho 91 possibilidades de energia natural afluente. Digamos que eu queira traçar um gráfico com todos os cenários de ENA, energia natural afluente bruta, para um determinado reservatório equivalente de energia. Eu escolho um nome para esse reservatório equivalente de energia, para o dicionário, que vai conter as informações, e uso o comando GET. Então, caso.RE, que é a classe que vai lidar com os reservatórios equivalentes de energia, .get. E aqui eu vou colocar o número, né, o código desse reservatório equivalente de energia. Pronto. Agora, a gente vai colocar, por exemplo, né, caso.RE plot. Então, só eu escrever as duas primeiras letras, né, PL, aparece todos os métodos, né, que começam com PL. Então, a gente tem a possibilidade de plotar a energia armazenada máxima, a energia controlável, a energia fio d'água bruta e a ENA bruta. Então, vamos plotar a ENA bruta. Então, plota ENA bruta. E você precisa passar como parâmetro esse dicionário de dados que a gente acabou de receber através do comando GET. Então, basta fazer isso. Tá lá, né? Com essa cor azul clarinho, né, a gente consegue ver uma nuvem de gráficos, né, que contém todos as 91, né, possibilidades de energia natural afluente. Então, para cada mês do estudo, a gente está calculando a ENA para as 91 possibilidades de afluência. E em vermelho, né, mais escuro aqui no meio, a gente tem a média de todos os cenários, e em vermelho, né, pontilhado, né, você tem a média mais e a média menos o desvio padrão. E a gente poderia fazer isso também, né, com, por exemplo, a energia controlável. Tá lá, né, então aparece a energia controlável do reservatório equivalente de energia sudeste, e também a energia fio, né? Então é só você colocar fio, já apareceu aqui embaixo, né, fio bruta, clicou. Pronto, o gráfico tá traçado, tá certo? E a gente pode, né, obviamente, trocar o reservatório equivalente de energia. Se eu colocar, por exemplo, aqui o número 6, a gente vai ter a energia fio d'água bruta, né, do rio, da bacia do Madeira, né? Então a gente percebe que é um valor razoavelmente alto, pois a gente tem usinas, né, fio d'água importantes na bacia do Madeira, né, como a usina de Santo Antônio e a usina de Geral. Se eu colocasse a energia controlável do Madeira, a gente vai perceber que os valores vão ser bem menores, né?
Então tá lá, em torno de 100, 200, né, megawatts mês apenas, né, bem menos, né, do que a energia fio d'água. E faltou a gente mostrar, né, a energia armazenada, né? Então se eu colocar plota, eu tenho EARMAX, energia armazenada máxima. Novamente eu tenho que fornecer o dicionário de dados com o reservatório equivalente. Então basta fazer isso, né? E a gente tem todas as informações necessárias, tá certo? E mais ainda, né, eu posso trocar, por exemplo, o nome de um determinado submercado desse, né? Então eu vou abrir aqui um novo bloco de código. Eu posso fazer assim, RE, nome. Então vamos definir aqui um outro nome para essa bacia do Madeira, né? Vamos chamar isso aqui de, por exemplo, Porto Velho. E agora eu quero escrever o arquivo re.dat com essas novas informações. É importante agora usar o comando put, né? Então você vai colocar caso re.put e aí você tem que enviar de volta, né, pro seu data frame essas informações aqui, né, que estão nesse dicionário. Então você põe caso.re.put, essas informações vão ser direcionadas para o data frame. Se eu usar o comando get novamente agora, né, eu ponho aqui re caso.re.get e eu coloco 6, né, que é o código lá do reservatório equivalente que a gente tinha alterado, né? Opa, esqueci de colocar aqui re igual. E agora se eu colocar print re nome, vocês vão ver que o nome já foi alterado lá para Porto Velho, tá certo? E agora se eu quiser, enfim, exportar esse arquivo, o que a gente tem que fazer, né? Caso.re.escrever. E aí eu vou ter que colocar o caminho onde esse arquivo vai ser armazenado, né? Então eu vou voltar lá para o início do nosso código, né, e copiar o caminho. Vou colocar na própria pasta do New Wave e vou inserir o nome aqui, né? Colocar, por exemplo, re novo.dat. Na hora que a gente roda, apareceu lá, né? A escrita do arquivo foi realizada com sucesso, 12 reservatórios equivalentes de energia. Então, a gente vem aqui só para conferir, né? My Drive. Então, a gente acessa a pasta, né? E lá a gente vai encontrar o arquivo re novo.dat. Então, basta um duplo clique aqui e a gente vai encontrar, né, o conteúdo desse arquivo. E a gente percebe lá que o reservatório equivalente número 6 teve o seu nome alterado para Porto Velho. Se ao invés de você usar o comando put, se a gente promovesse alterações diretamente no data frame associado à classe e depois usasse, né, o método escrever, também ia funcionar da mesma forma, né? Então você tem essas duas alternativas, através do comando put ou altera diretamente o data frame, aí depois usa o método escrever, aí o novo arquivo vai ser gerado. Muito bem, vamos passar agora para a análise do arquivo sistema.dat, né? Deixa eu fechar aqui o RE novo, né? Vou apagar ele aqui da nossa pasta porque ele foi utilizado só para uma experiência, né? E vamos dar agora uma olhada no arquivo sistema.dat. Esse arquivo já contém bem mais informações do que o re.dat. Então, as primeiras 3 linhas, né, são linhas de comentário, né? E aqui a gente tem uma informação referente ao número de patamares de déficit a serem considerados, né? Então a gente está utilizando aqui um patamar de déficit. O New Wave ele permite a utilização de até 4 patamares de déficit. O que isso significa, né? A gente viu na modelagem do problema de otimização de despacho hidrotérmico que o déficit ele funciona como uma usina térmica fictícia. Se não houver disponibilidade energética para atender o mercado, essa térmica imaginária, né, ela é acionada e, obviamente, o custo dela tem que ser bem mais alto, né, do que as térmicas convencionais, né, as térmicas reais. Então, na realidade, quando a térmica déficit ela é acionada, significa que está havendo um racionamento energético. Então a gente tem, para cada um dos submercados, a gente tem uma térmica dessa associada. No entanto, o que é possível, né? A gente ter até 4 térmicas de déficit para cada um dos submercados. Cada térmica dessa está associada a uma determinada profundidade de déficit. Então vamos dar um exemplo.
No caso atual, no deck atual, a gente está usando apenas um patamar de déficit. Então, qualquer que seja o déficit que ocorrer, por exemplo, na região sudeste, ou no submercado sudeste, o preço, né, o custo desse déficit vai ser R$ 6.524,05 para cada megawatt de energia não suprida, né, não atendido. Então aqui a gente tem um patamar único de déficit, né? Aqui à direita a gente tem a profundidade desse patamar de déficit. No entanto, a gente poderia fazer da seguinte forma, né? A gente poderia colocar aqui, por exemplo, 4 patamares de déficit. Aí eu ia colocar aqui 0.025, 0.25, 0.25 e 0.25. Então, o que isso significa, né? Que, olhando para o mercado da região sudeste, os primeiros 25%, né, de mercado não suprido vão ser valorados pelo custo que tiver aqui nessa primeira coluna, custo de déficit, né, por patamar. Então, essa coluna aqui, né, está associada ao primeiro patamar de déficit. Essa segunda coluna estaria associada ao segundo patamar de déficit. Então, se houver um corte, por exemplo, de 30% do mercado, os primeiros 25% eles vão ser ponderados, né, por esse custo da coluna 1 e os 5% restante, né, seriam ponderados aqui pela coluna 2. Então essa aqui é a ideia, né? Então a gente nesse pequeno exemplo aqui, né, a gente está imaginando que a gente está fatiando o mercado do Sudeste em 4 partes. A primeira parte, né, ela vai ter um custo, a segunda parte vai ter um custo que normalmente é mais elevado que a primeira, né? E assim por diante. Aqui a gente teria a terceira parte com um custo mais elevado ainda, e aqui um outro custo, né, o último, né, que seria a profundidade maior, né? Então, a ideia aqui é a gente, né, de acordo com a intensidade do déficit, a gente valorar esse déficit de forma diferente. No entanto, isso foi abolido há alguns anos atrás e atualmente, né, a gente tem trabalhado, né, em todos os decks do New Wave com apenas um patamar de déficit. Então, deixa eu voltar esse arquivo aqui para sua condição inicial, né? E a gente pode ter custos de déficit diferentes para cada um dos submercados, né? No entanto, em todos os decks que eu já analisei até hoje, né, sempre a gente utiliza o mesmo custo de déficit, né, para todos os submercados. Então essa primeira informação aqui que ela é relativa a isso, né? Quantos patamares de déficit a gente vai adotar. Então normalmente tem sido utilizado apenas um patamar de déficit. Aí nessa coluna aqui vai ter o custo, né, por megawatt. E aqui a gente tem a profundidade, e aí vai ser, se a gente está trabalhando com um patamar único, nessa profundidade aqui sempre vai ser um PU, né, ou 100%, tá certo? Bom, depois a gente tem mais 3 linhas de comentários, e aqui a gente passa a descrever os nossos submercados, né? Então, atualmente, né, nos decks oficiais, nós temos sempre trabalhado, né, com 4 submercados de energia: o submercado Sudeste, o submercado Sul, Nordeste e Norte. Um submercado, ele funciona como se fosse uma barra que agrega toda a geração e toda a carga contido na região sudeste, né? Então, é como se a gente estivesse operando um sistema elétrico com apenas 4 barras. A barra sudeste, a barra sul, nordeste e norte. Todas as usinas hidrelétricas, termoelétricas, eólicas, fotovoltaicas e assim por diante, que estiverem eletricamente conectadas ao sistema sudeste, vão estar injetando a sua geração nessa barra do sudeste. Da mesma forma, todos os consumidores residenciais, industriais, comerciais, governamentais, né, órgãos oficiais que estão conectados eletricamente, né, ao sudeste vão estar também consumindo energia dessa barra do sudeste. E, analogamente, né, isso ocorre para todas as outras regiões ou submercados. O sul, o nordeste e o norte, tá certo? Existe aqui a figura, né, do nó fictício.
O nó fictício ele funciona como se fosse um submercado que não tem carga nem geração. Essa coluna aqui iluminada em vermelho, ela mostra, né, uma flag que separa o que é submercado, que é um nó fictício, e o que é um submercado normal. O submercado nó fictício, nesse exemplo aqui brasileiro, ele funciona como se fosse um nó de um circuito elétrico, né? Então, aqui ele consegue distribuir a energia entre os submercados norte, nordeste e sudeste centro-oeste. E é representado por uma subestação, né, que é a subestação de Imperatriz, que fica no Maranhão. Então ela representa a interconexão dos grandes troncos de transmissão que interligam essas regiões. Então, se você observar aqui no sistema.dat, a linha correspondente ao nó fictício, não tem sentido, né, a gente ficar colocando curso de déficit, nem profundidade de déficit para essa linha, porque ela não tem nenhum mercado associado a ela, tá? E aqui a gente consegue ver a codificação utilizada, né, atualmente, né? O submercado número 1 é o Sudeste, número 2 o Sul, 3 Nordeste, 4 Norte e 11 é o código utilizado para o nó fictício. Então esse bloco é finalizado também com a flag 999. Em seguida, a gente vem com outro bloco que trata dos limites de intercâmbio. Os submercados, então, eles podem trocar energia entre si, né? Então, a gente tem mais três linhas de comentário, né? E aí depois a gente começa com diversos blocos especificando os limites de intercâmbio ou então o intercâmbio mínimo entre duas regiões. Então aqui a gente tem, né, por exemplo, entre o 1, que é o Sudeste, e o Sul. E esse 0 é uma flag que indica que esse é o limite de intercâmbio. Se ao invés de 0 a gente tivesse 1, aí seria o intercâmbio mínimo que deveria ser estabelecido entre as duas regiões. Então, entre o Sudeste e o Sul, a gente tem para cada um dos meses do estudo, né? Então, começando aqui em janeiro de 2021 até dezembro ali de 2025, a gente tem o limite de intercâmbio entre a região Sudeste e a região Sul. Aí depois deve ter uma linha em branco, né? E depois mais cinco linhas. E a gente vai ter os limites no sentido contrário, entre o Sul e o Sudeste, né? O quanto que o Sul pode, né, exportar para o Sudeste. E esses limites, né, observe que eles muitas vezes não são iguais, né? Então aqui entre a região Sul e Sudeste a gente observa logo de cara isso aí, né? Então em janeiro de 2021, por exemplo, né, pode ser exportado do Sudeste para o Sul 10.620. No sentido contrário, a gente tem o limite menor, 3.582. Essa diferença ela é oriunda, né, de estudos elétricos que envolvem, né, uma série de considerações que não são abordadas aqui no estudo energético. Então, a questão de dinâmica, a questão de uma série de características, né, do sistema elétrico que realmente levam a esses limites. Então, equipes, né, do operador nacional, né, do sistema energética, né, que trabalha voltada para a área energética, e equipes voltadas mais para aspectos elétricos, né, elas têm que realmente trocar informações entre si para para que esses limites aqui sejam estabelecidos de forma correta. Então aqui, né, a gente tem um novo bloco que agora especifica o limite entre o Sudeste e o 11. A gente lembra que o 11 é o nó fictício, né? Então o Sudeste ele pode enviar para o 11, para o nó fictício, né, no máximo 4.000 megawatts aqui em janeiro, né? E no sentido contrário pode receber apenas 3.342. Então a gente percebe aqui que no caso do Sudeste para o nó fictício, esse limite é 4.000, né, durante o ano de 2021 inteiro, inclusive janeiro de 22, quando chega em março de 2022, esse limite ele é ajustado para 5.000. Então tudo isso, né, é oriundo de diversos estudos, reforços, né, que os troncos de transmissão também recebem ao longo do período de estudo. E assim por diante, né? Então aqui são os limites, né, do Nordeste para o fictício, né? E depois a gente tem no sentido contrário, né, do fictício para o Nordeste. Aí depois a gente tem do Norte para o fictício, aí no espaço em branco o contrário, né, do fictício para o Nordeste, e assim por diante. Aqui a conexão direta entre o Sudeste
e o sul e o nordeste, né? Então aqui quanto que o sudeste envia para o nordeste e aqui embaixo nesse outro bloco quanto que o nordeste pode enviar, né? Então isso aqui é sempre, lembra que é sempre limite, não é o que está sendo enviado não, é o limite de intercâmbio. E aqui entre o sudeste e o norte, né? E a gente finaliza com a flag 999 também. E finalmente, né, a gente vem com mais 3 linhas de comentário e agora a gente vai ter um bloco para cada submercado. Então aqui a gente está especificando qual que é a projeção do mercado de energia para cada um dos submercados, né, ao longo do período de estudo. Então aqui, por exemplo, na região, a gente começa aqui com o sudeste, a gente tem aqui a região, o mês de janeiro, né, de 2021, então a projeção de demanda, né, de mercado para a região sudeste é de 42.409. E aqui você tem, né, toda a projeção para cada um dos meses, né, considerando então aspectos econômicos, né, de crescimento do país como um todo, né? Então aqui a gente tem a região sudeste, depois a região sul, né, o código aqui 2, né, indicando a região sul, região sudeste, nordeste, né, o código 3, e aqui embaixo o norte, que é a região 4. Observem, né, que além das 5 linhas referentes ao período de estudo, existe uma linha adicional aqui que é referente ao período de pós-estudo. Então a gente tem para cada um dos meses referentes aos períodos pós-estudo, a gente tem aqui também a projeção de demanda. Então em janeiro, né, de todos os anos pós-estudo, vai ser considerada então a projeção de demanda aqui de 42.201. Então lá no dger.dat foi especificado, né, que a gente teria 5 anos de pós-estudo. Então, no caso do período pós-estudo, o mercado, né, ele vai ser especificado mensalmente, mas vai se repetir para todos os anos, né, de pós-estudo. Então a gente tem que fornecer aqui, né, o pós-estudo da região sudeste, da região sul, da região nordeste e da região norte. Novamente, né, esse bloco é encerrado com 999. E finalmente, né, a gente tem mais 3 linhas de comentário e aí agora a gente tem a especificação das chamadas usinas não simuladas. Então o que é isso, né? Sempre a gente vai ter agora diversos subblocos, né? Sempre a gente vai ter essa linha aqui inicial especificando esse subbloco. E aqui a gente vai ter o seguinte, né? A primeira informação é o submercado. Então aqui a gente está especificando, né, uma geração de usina não simulada do submercado sudeste. Aqui é o tipo de usina não simulada. E a gente tem aqui uma descrição para isso, que é a PCH, então pequenas centrais hidrelétricas. Então o que representam esses dados, né, essas informações? A gente pega para, por exemplo, janeiro de 2021, a gente vai agregar a geração de todas as pequenas centrais hidrelétricas da região sudeste, que estão eletricamente, né, conectadas ao sudeste, e a gente vai então agregar, somar toda essa projeção de geração dessas pequenas centrais, e a gente vai ter esse número aí, 2.389. E assim por diante, né? Então em fevereiro, qual que é a projeção das PCHs para fevereiro, março, abril e assim por diante, para todo o nosso período de estudo. Observe que aqui, né, não foi especificado o período pós-estudo. Então, sempre que isso ocorre, né, então nesses blocos aqui a gente não precisa especificar o pós-estudo, vai ser repetido o que ocorreu no último ano. Então, no período pós-estudo, a gente vai repetir exatamente o que aconteceu aqui no último ano de estudo, que foi 2025. Então, observe que aqui a gente continua na região sudeste, só que a gente está fornecendo agora informação de uma outra fonte, né, uma outra geração não simulada. A descrição está aqui, PCT, que refere-se então às pequenas centrais termoelétricas. Então aqui a gente agrega, né, a geração proveniente de todas as pequenas centrais termoelétricas da região sudeste, a gente agrega aqui nesse número aqui 810 megawatts, e a gente vai fazendo isso, né, para todos os meses do período de estudo, tá certo? O terceiro bloco aqui, né, código 3 da região sudeste, refere-se à geração eólica, então 13 megawatts aqui em janeiro de 2021, e essa projeção aqui vai sendo especificada para cada um dos meses do estudo, né?
Então aqui, né, com o código 4, a gente tem as usinas fotovoltaicas. Então a gente vai agregar a geração de todas as fotovoltaicas do Sudeste. Projeção aqui para janeiro de 2021, fevereiro de 2021 e assim por diante, para todos os meses do estudo. E agora tudo se repete, só que para o Sistema Sul. Então tem as pequenas centrais hidrelétricas, as pequenas centrais termoelétricas, eólica do Sul agora, unidades fotovoltaicas do Sul, depois para o Nordeste, depois para a região Norte. Então, na prática, né, o que é feito? Né? A geração das usinas não simuladas, isso vai ser simplesmente abatido do mercado. E chama não simulada justamente por causa disso, né? Porque a gente não vai estar representando, né, o comportamento assim, de forma mais detalhada dessas usinas. A gente simplesmente tem uma projeção de geração das usinas não simuladas e essa projeção ela vai ser abatida, né, do mercado. Então, atualmente, né, os agentes, né, setoriais estão estudando formas, né, de representar a estocasticidade, né, de forma explícita de algumas fontes não simuladas, né, principalmente a eólica. Se a gente observar, por exemplo, na região Nordeste, a gente está observando um aumento cada vez maior da penetração de geração eólica, que é de natureza estocástica, né? Então a gente tem que começar a se preocupar em representar, né, a geração eólica com as suas especificidades, né, de longo prazo. E isso é caracterizado principalmente pela estocasticidade da geração eólica. Então, em breve, né, a gente vai retirar esse bloco eólico aqui das usinas não simuladas e a gente vai começar, então, a representar com mais detalhe essa variabilidade de geração das usinas eólicas. Muito bem, então compreendida a estrutura, né, do arquivo sistema.dat, né, as principais informações lá armazenadas, a gente pode ver agora como que o PySDDP lida com essas informações, né? Então vou inserir aqui um novo bloco de código. A gente tem no objeto caso, né, um encapsulamento de todo o deck de dados, né, de janeiro de 2021, que a gente já realizou a leitura. Se você escrever aqui .sistema, você vai ter acesso às informações, né, todos os métodos e propriedades relativos, né, ao arquivo sistema.dat. E se você colocar aqui bloco sistema, a gente vai conseguir, na realidade o bloco sistema é um dicionário de dados que possui um data frame com as informações relativas ao sistema, né? Então aqui a gente consegue acessar todas elas, né? Então você tem o código de cada sistema, né? O nome, então facilmente você vê aqui o código 1, Sudeste. Aqui você vê o tipo, né? Sempre que esse tipo aqui é 0, é que realmente é um sistema ou submercado completo, né? Com carga e geração. Se a gente descer mais um pouquinho aqui, né? A gente vê esse tipo aqui 1, que é uma flag que vai designar, né, um submercado fictício, né, que é o código 11, como a gente acabou de ver, né? E aqui você vê, né, o custo de déficit, né, nos 4 patamares, que é o CDF1, CDF2 até o CDF4. Aqui as profundidades, né? Então você tem aqui o Prof 1, Prof 2, Prof 3 e Prof 4, tá certo? Então são as informações, né, mais genéricas a respeito do sistema. Se eu quiser, obviamente, né, ter acesso às colunas, né, que são os campos desse data frame, é só você colocar aqui .columns, né, como a gente viu anteriormente. Aí você tem acesso aqui a todas as colunas. Beleza. Um outro data frame, então .sistema, bloco interc. Então você vai ter acesso, né, aos intercâmbios, né? Então um data frame com todos os intercâmbios, né? Então intercâmbio aqui de 1 para 2, aqui você tem o flag tipo de intercâmbio, né? E aqui você tem um array com os intercâmbios, né, para cada mês, né, e cada ano. Então aqui você tem todos eles, né, do D para o para. Então intercâmbio do Sudeste para o Sul, do Sul para o Sudeste, do Sudeste para o fictício e assim por diante, todos os intercâmbios, tá certo? Um outro data frame disponível é esse aqui, né? Então caso.sistema.bloco mercado. Então, novamente, né, DF para acessar o data frame. Então tá lá. Então você tem aqui o código e aqui o mercado pré
o mercado do período de estudo e o mercado pós-estudo. Como nesse caso aqui, né, janeiro de 2021, que é o PMO que a gente buscou no NS, não tem período pré, esse array aqui está o tempo todo vazio. Só que a gente tem acesso aqui ao array do período de estudo e o array aqui do período pós, beleza? E a gente tem também, né, o acesso às usinas não simuladas. Então, caso.sistema.bloco não simuladas. Pronto. Então aqui você tem o código, o número do bloco, a descrição do bloco e aqui o número da tecnologia, que na realidade é uma vinculação com um outro arquivo que vai tratar da tecnologia utilizada. Então o que a gente tem aqui, né? O código do sistema, o número do bloco, né, que a gente viu, o 1 está associado às pequenas centrais hidrelétricas, e aqui a geração de pequenas centrais hidrelétricas do Sudeste, e assim por diante, né? Então, o código 1, que é o sistema, o submercado Sudeste, né? Agora aqui o código 2, que refere-se a pequenas centrais termoelétricas, e aqui a geração não simulada centrais termoelétricas, e assim por diante, eólica, fotovoltaica, aí depois a gente passa para o sistema Sul, e novamente PCH, pequena central termoelétrica, eólica, fotovoltaica e assim por diante. Então, esses data frames, se nós alterarmos esse data frame e escrevermos o arquivo sistema.dat, as informações que serão exportadas são justamente as informações que estão nos data frames. Então, na realidade, o que o PySDDP faz? Ele pega o que está no data frame e exporta para o arquivo de saída, né, quando você vai utilizar esse método aí de escrita. Para a gente manipular os dados dos sistemas, é mais interessante a gente usar o comando get. Então, como eu vou fazer aqui, né? Então, eu vou colocar mais código. Aí eu vou colocar, por exemplo, aqui, sistema igual a caso.sistema.get. E aqui eu vou colocar o número do sistema que eu quero. Então, por exemplo, eu quero pegar os dados do Sudeste. Então, tá lá. Na hora que eu executo, já foram importados, né, esses dados, né? Então, na realidade, o que foi feito, né? Esse método, ele reuniu as informações dos diferentes data frames e colocou nesse dicionário de dados aqui, sistema. Se a gente imprimir, né, se eu colocar aqui print sistema, a gente vai ver que realmente são muitas informações, né? Então a gente tem aqui, né, o código, o nome do sistema, o tipo, né, se é um sistema que é um nó fictício ou um submercado ou um sistema normal. Aqui a gente tem, né, uma lista, né, com os custos de déficit, uma lista com as profundidades de déficit. A gente tem aqui um array com mercado, né, então já foi trago lá do data frame, mercado, tudo para cá, relativo ao Sudeste, né, e assim por diante, né, o mercado do período de estudo e assim por diante. Né, são tantas informações que é interessante a gente colocar aqui o ponto keys, né, para a gente poder ver quais informações estão disponíveis. Tá lá, né? Então você tem aqui código, nome, tipo, custo de déficit, profundidade de déficit, mercado pré, mercado estudo e não simuladas. Então, o não simuladas é interessante que na realidade ele vai ser uma essa posição do dicionário de dados vai ser uma lista das usinas não simuladas. Então vamos ver o que vai acontecer aqui, por exemplo, né? Então vou colocar sistema e aqui eu vou acessar não simuladas. Olha bem, então você tem aqui, né, um primeiro dicionário que tem aqui o número do bloco, 1, que é o da PCH, e a geração de PCH, né? Aí você vai ter aqui depois um outro dicionário, né? Vamos pegar aqui, que é o número do bloco 2, e assim por diante, né? Então, se eu quiser pegar, né, o primeiro bloco, que vai ser as PCHs, é só pegar aqui, né? Sistemas não simuladas, 0. Aí eu vou ter acesso ao primeiro dicionário de dados, que é só da PCH. Tá lá, né? Se eu acessar aqui o 1, eu vou ter o segundo dicionário, que é da pequena central termoelétrica. 2, eólica, e 3, a solar, né? A unidade fotovoltaica. Então, para a gente poder ter acesso mais facilmente às informações dos sistemas, é muito interessante usar aqui, né, o get. Se eu alterar alguma informação nesse dicionário de dados, a filosofia é a mesma, né, que a gente descreveu lá nos casos anteriores, né? É só você usar o comando put. Então você põe caso.sistema.put e aí você vai ter que fornecer esse dicionário, né? Coloca sistema. No caso a gente não alterou nada, né? Mas o que esse comando put faz, né? Ele vai devolver para os respectivos data frames
todas as alterações que eventualmente você fez nesse dicionário de dados aqui que estava armazenando as informações do Sudeste, tá certo? E a gente tem um outro get que é específico para os intercâmbios. Então a gente pode fazer aqui, né? Por exemplo, intercâmbio. Aí eu vou pegar aqui caso.sistema.get interc. Já apareceu aqui, né? Só dar um clique e aí você tem que colocar o sistema from e o sistema to. Então, intercâmbio, por exemplo, do 1 para o 2, que é o Sudeste para o Sul. Pronto, já foi reunidas essas informações aqui nesse dicionário de dados. Se eu colocar aqui print intercâmbio, eu tenho acesso aqui então aos intercâmbios lá do Sudeste para o Sul. Mês a mês, né? É igual a gente viu lá nos arquivos de dados. Se eu alterar uma informação dessa, então digamos, por exemplo, que eu queira relaxar esse intercâmbio, né? Então o que a gente poderia fazer, né? Eu posso pegar, né? Print intercâmbio.keys, por exemplo, né? Intercâmbio.keys, para eu saber as chaves, né? Então a gente percebe que os valores dos intercâmbios estão nessa posição do dicionário. Então o que eu posso fazer, por exemplo, ó, intercâmbio valor. Aí eu vou ter acesso aos valores aí, por exemplo, né, de mês a mês, né, do Sudeste para o Sul. Então começa com 10.620, janeiro de 2021. Exatamente a informação que a gente viu lá no arquivo sistema.dat. Digamos então que eu queira relaxar um pouco esse intercâmbio, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer intercâmbio valor igual a, eu vou colocar, por exemplo, 0.3, 1.3 vezes o próprio intercâmbio valor. Então, na realidade, o que eu estou fazendo? Eu estou relaxando esses limites, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Beleza, né? Então, eu automaticamente, né, aumentei o valor dos intercâmbios, né? Se eu colocar agora aqui print intercâmbio valor, a gente percebe que aquele valor lá que era 10.620 já passou para 13.806. Então, o que a gente poderia fazer, né? Eu vou colocar caso.sistema.put interc. Então, eu vou voltar com os intercâmbios para o meu data frame. E aqui é só colocar o dicionário intercâmbio. Então, ele vai voltar com a informação para o data frame. Pronto. Então, essa informação voltou para lá. E agora, se eu usar o método escrever, então põe lá, por exemplo, caso.sistema.escrever. E aqui eu vou colocar o caminho onde eu quero escrever o arquivo sistema.dat. Vamos fazer igual a gente fez antes, né? Eu vou lá em cima e pegar o caminho que já está pronto aqui, né? Então, eu vou copiar essa string e colocar aqui. Vamos colocar o nome do arquivo. Então, eu vou colocar, por exemplo, sistema new.dat. Então, agora, o que vai ocorrer, né? A gente precisa fornecer aqui o dger. Eu tenho que fornecer também os dados gerais. Para quê, né? Para ele poder ter acesso a algumas informações, como duração do caso, tamanho, do quantos anos, quantos período pós, né? Então ele precisa dessa informação para poder escrever. Então é só a gente rodar novamente. Pronto, já foi escrita. A escrita do sistema.dat foi realizada com sucesso. Então, se eu acessar lá agora minha pasta, né? Vai aparecer aqui o arquivo, né? Sistema new.dat, né? Então, se você clicar aqui, o que a gente percebe? Olha aqui, os limites do intercâmbio, eles foram aumentados, né? Então, observe que é muito fácil você fazer então a manipulação do deck de entrada de dados e exportar isso novamente lá para sua pasta, né, que contém os arquivos, e fazer uma nova execução lá do modelo New Wave. Então, isso é realmente muito simples. E existem alguns gráficos também que podem ser traçados de forma automática, né? Então, para acessar esses gráficos, a gente pode, por exemplo, né, existem duas possibilidades, né? É só você colocar aqui caso.sistema.plota, aí vai aparecer o caso aqui com letra maiúscula, duas possibilidades, que é o plota mercado e o plota sistema. No caso do plota mercado, você precisa fornecer um sistema. O sistema que a gente tem, né, que já foi carregado antes, é o Sudeste. Né? Vamos pegar o Sul, por exemplo, aqui, né? Só para a gente poder ter um exemplo. Né? Então, põe aqui sistema igual a caso.sistema.get sul código 2. Então, na hora que a gente roda, olha o que ele vai fazer.
ele vai mostrar para mim aqui a evolução do mercado total do Sul. Então aqui está o mercado total, né? Então a demanda de energia mês a mês, ao longo dos 5 anos de estudo, né? A projeção. E aqui a gente consegue ver também a projeção de usinas não simuladas. Então, geração solar, muito pequenininha, depois você tem um pouquinho maior as pequenas centrais termoelétricas aqui em laranja, depois em verde, né? Geração eólica e finalmente em azul aqui um pouquinho mais projeção de geração de pequenas centrais hidrelétricas. É interessante ver o do Nordeste, né? Que quando você roda, você vê como que a geração eólica é proeminente na região Nordeste, né? Então aqui você vê o mercado da região Nordeste, a projeção para os próximos 5 anos, o mercado crescendo ao longo dos próximos 5 anos. E a gente vê também, né, a projeção de geração eólica, que realmente é muito proeminente na região Nordeste. Em alguns períodos, né, a gente percebe que ela praticamente está igual ao mercado, né? Então a geração, né, a fonte de geração eólica praticamente consegue atender o mercado de energia, né, em alguns pontos, né? Quando você soma a eólica com as outras fontes, né, então somar a eólica com as pequenas centrais termoelétricas, unidade fotovoltaica aqui no Nordeste também a gente percebe que tem uma projeção, né, de crescimento um pouco maior. A gente percebe que a soma dessas 4 fontes nesse período aqui, por exemplo, vai superar o mercado. E um último gráfico que é muito interessante é esse aqui, né? É o caso .sistema plota sistema. Esse não precisa de nenhum parâmetro de entrada. Quando você roda, você tem acesso então à evolução total da demanda do sistema, né? Então aqui primeiro a gente tem o Sudeste, né? Em verde, né? Toda essa área aqui é o mercado do Sudeste. Então a gente soma o mercado do Sudeste e o mercado do Sul. Aí você tem essa área aqui em azul, depois o mercado do Nordeste e o mercado do Norte. De forma que essa linha aqui em preto, né, ela representa a projeção, né, do crescimento do mercado de energia do SIN, do Sistema Interligado Nacional, como um todo, né? Então a gente tem aqui os 4 submercados representados, né, de forma conjunta. O importante, né, é que com essa classe, né, com o sistema que reúne a informação, todas as informações do arquivo sistema, a gente consegue realizar uma série de estudos. A gente tem uma série de possibilidades, né, de realizar novos estudos, né? Então existe um caminho grande aí para vocês explorarem usando as ferramentas que a gente apresentou nesse segmento de vídeo. Finalizamos então mais esse segmento de vídeo. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Então a gente acabou de descrever os arquivos do deck de entrada do New Wave, né? Os arquivos sistema.dat e ree.dat. Ambos arquivos são tratados, né, pela nossa Toolbox PySDDP, que foi desenvolvida em Python, né, e a gente acabou de mostrar como utilizar essa Toolbox no ambiente Google Colab, né, que é disponibilizado pela Google. Muito embora, né, essa Toolbox possa ser utilizada, né, através da linguagem Python em qualquer ambiente de desenvolvimento. Então, até a próxima, muito obrigado por ter ficado até aqui. Meu e-mail tá aqui embaixo, vai ser um prazer se você entrar em contato para tirar dúvidas ou enviar sugestões para melhorarmos, né, a forma como esse curso, o conteúdo tem sido apresentado. Então, muito obrigado.